Bom, pessoal, nos últimos vídeos nós trabalhamos bastante aí com o player, né? A gente desenvolveu a máquina de status e criou alguns comportamentos. Agora a gente vai começar a trabalhar com os inimigos. Eu também vou dividir em vários vídeos, né? Porque são vários assuntos, então tem muita coisa legal aí para a gente fazer. Eu vou começar pelo mais básico de tudo, né? E à medida que a gente for avançando na série, eu vou implementando novos comportamentos e novos inimigos também. Então, minha ideia é desenvolver pelo menos aí uns 3 ou 4 tipos de inimigo. Aqui nas imagens que a gente está usando, né, a gente tem vários pacotes, né, com vários personagens, então aqui só de olhar aqui já dá para imaginar, né, algumas coisas que dá para fazer. Eu vou continuar usando o mesmo pacote que a gente já estava usando, tá? Então o link está aí na descrição, é só baixar o Sprite Pack 6, né, onde tem aqui o pinguim que a gente já está usando, e agora eu vou implementar esse esqueleto, tá? Vou começar fazendo o básico aqui desse esqueleto. Então vamos voltar aqui para Godot. Eu vou selecionar aqui a nossa pastinha de sprites, né, e vou importar as imagens que eu baixei para cá, né. Eu já deixei aberto aqui, então dentro da pastinha do Sprite Pack 6 tem aqui a pastinha do esqueleto, então eu vou trazer para cá. Beleza, então eu trouxe a imagem, agora eu vou criar uma nova entidade, né, para a gente desenvolver o esqueleto, né? Então eu vou começar criando uma nova cena. Então eu vou clicar aqui nesse botão de mais e a gente vai escolher o tipo de nó, né? Eu vou colocar como outro nó porque ele também vai ser um Character Body 2D, assim como o player, né? A diferença é claro, a gente não vai controlar ele, né? Ele vai ter autonomia. Então eu vou renomear, né? Eu vou chamar ele aqui de Skeleton. E eu vou adicionar aqui como nó filho, né? Então Ctrl A para adicionar um nó filho, ou a gente aperta com o direito ali, né? E adicionar nó filho. Eu vou começar colocando um colisor, né? Como a gente sempre precisa do colisor. E aqui, né, ele está pedindo que a gente defina qual que é o shape dele, né? Eu vou colocar como uma cápsula, assim como o player, né? Eu vou colocar como uma cápsula também. Beleza, então está aqui o colisor, a gente precisa de uma imagem, né? um Animated Sprite 2D. Então, vamos lá, né? Animated Sprite 2D, para a gente criar as animações. E agora ele está pedindo que a gente defina um Sprite Frames, né? Então, vamos clicar aqui, novo Sprite Frames. Agora a gente clica aqui para abrir o painel, né? Ele vem aqui com uma animação default, vou deixar essa daqui por enquanto, e vou arrastar para cá, né, uma imagem aqui do esqueleto, né? Eu vou trazer essa staging aqui, que é simplesmente ele em pé. E agora eu posso ajustar o colisor, né? Vou selecionar o colisor aqui, eu vou trocar de ordem, né? Só cuidado para não colocar um dentro do outro. E vou diminuir um pouquinho a altura, né? Ajustar aqui um pouco a posição. Né? O importante é que a parte de baixo fique bem rente ao pé, né? Para ele ficar apoiado no chão. E vou diminuir aqui e fazer um ajuste rápido. Beleza, tá ótimo assim. Tá, vamos salvar essa cena, então Ctrl S, eu vou salvar aqui dentro das entidades, né? Vou deixar como skeleton. Salvar. Beleza, vou voltar aqui para a nossa cena do Tropic, né? Deixa eu esconder aqui esses nós, vou selecionar aqui o nó raiz, Tropic, né? E aqui eu vou arrastar para cá o esqueleto que a gente acabou de fazer. Tá? Então ele está aí, eu vou rodar, antes de rodar até eu vou pegar a cena do Tropic e definir ela como sendo a cena principal, tá? Definir como cena principal, porque agora eu aperto F5, né, e rodo sempre a partir dela. Beleza, está aqui, ele está voando, né, só que a gente bate nele porque ele tem colisor, né? Então a gente precisa resolver alguns problemas. Bom, então primeiro a gente vai ter que colocar um script nele para que ele, né, sofra a ação da gravidade, sofra a física, igualzinho a gente fez com o player, né? Então eu vou voltar aqui para a nossa cena do esqueleto, vou selecionar aqui o nó raiz e clicar nesse botão para adicionar um novo script. Vou escolher a pastinha, né, senão ele vai salvar lá dentro das entidades, então vou mudar aqui para script e vou deixar como skeleton mesmo. Abrir, criar. Tá? Então ele vai criar aqui aquele mesmo padrão, né, do player, né, que tem os inputs, tem a direção, tem um monte de coisa. A maioria disso aqui a gente não vai usar, tá? Então eu vou tirar essa parte aqui, né, do input, da direção e da velocidade, tá? Então por enquanto eu vou apagar isso. Eu vou deixar só a parte da gravidade, né? Então se ele não está no chão, ele sofre ação da gravidade, tá? E vou deixar o Move and Slide, que é a parte que realmente vai calcular a física dele, tá? Então tá aqui por enquanto o nosso script do inimigo.
Vamos salvar, F5, tá? Para a gente rodar a cena principal. Beleza, tá lá, ele já cai no chão, só que não acontece nada aqui quando a gente bate nele, né? Então, assim, primeiro, a gente não vai usar essa colisão aqui, tá? Então, por quê? Essa colisão, ela serve para a gente simular a física, simular a inércia, impacto, tudo isso. E a colisão entre o player e o inimigo, ela vai ser muito mais lógica, tá? Então, a gente não vai depender desse colisor para isso. Então, eu vou começar desligando a colisão entre eles, né? Bom, primeiro que eles estão colidindo, porque o player, se a gente vier olhar aqui, né, em qual camada ele está setado aqui por padrão na camada 1, que é de terreno. Então eu vou desmarcar essa opção e vou marcar a 3, que é de inimigo, né? Lembrando que a gente já definiu isso lá, né? Mas para quem precisar, está aqui dentro das configurações do projeto. Aqui por último tem os layers e aqui tem a parte de física, tá? Física 2D a gente definiu aqui. Beleza? Então eu vou deixar ele aqui no layer 3 e vou fazer ele colidir apenas com o terreno. Tá? Então o inimigo está no layer 3, colide com o terreno. F5, ó, agora a gente consegue passar através dele, tá? Porque não existe mais a colisão. Tá? E aí, como que a gente vai resolver agora, né, quando acontecer um contato? Bom, como que eu vou fazer inicialmente, digamos, esse combate entre eles? Se a gente bater assim, a gente morre, né? Se a gente vier aqui de frente ou, né, se a gente bater nele, a gente morre. Para a gente matar, a gente vai ter que pular em cima da cabeça dele, tá? Então, né, esse vai ser o nosso combate mais básico aqui do jogo. E como que a gente vai saber se uma coisa bateu na outra? Então, assim, ó, qual que é a lógica que a gente vai usar aqui? Esse colisor, como eu falei, é a parte que está calculando a física, né, do personagem. Mas a gente vai adicionar um novo nó, então aqui na raiz, né, então vamos adicionar, e eu vou colocar um área 2D, tá? Igual a gente fez lá com o level end, né, que a gente já implementou. Então essa área 2D, eu vou renomear ela, inclusive, eu vou chamar ela de hitbox, tá? Então assim, por que eu estou separando, né? Porque vamos pensar o seguinte, a hitbox eu posso querer configurar ela de uma forma diferente do colisor físico, tá? Vamos supor que ele esteja segurando uma espada, alguma coisa assim. A hitbox pode ter uma hitbox da espada, mas não necessariamente a espada vai calcular a inércia, colisão, momento angular, nada disso, né? Ela simplesmente é um colisor. Então aqui, esse player, se ele é, digamos, mortal, se o player, né, esse personagem, se ele é mortal, né, se o player bater nele, o player morre, então a gente vai criar aqui uma hitbox, tá? A hitbox está pedindo aqui para a gente adicionar também um colisor, né? Então eu vou colocar aqui como um collider shape 2D, né? E vou definir agora o colisor. Vou colocar como retangular para diferenciar até, né? E vou mudar a cor, vou colocar esse vermelho aqui para a gente lembrar que essa é a hitbox, tá? E vou fazer um ajuste aqui, visualmente mesmo, aqui tanto faz, não precisa coincidir com o outro, né? Inclusive vou deixar ele um pouquinho menor aqui. Então essa é a hitbox do inimigo, né? Então se o player bater aqui, ele morre, tá? Então estão vendo que pode ser diferente, assim, normalmente acontece de ser diferente. Vamos supor que você tem né, um inimigo que solta fogo. O fogo vai ter uma hitbox, mas não tem colisão, né? Então faz muito sentido que a gente separe. Inclusive, né, se a gente olhar aqui, a gente já separa a parte visual, é uma coisa, o colisor físico é outra coisa e a hitbox é outra coisa. Então, assim, isso dá muito mais liberdade, né, para a gente calibrar as coisas como a gente quiser. Beleza, então está aqui a nossa hitbox, vamos salvar e vamos fazer a mesma coisa aqui para o player, tá? Então a gente também vai adicionar aqui um novo nó filho, né? Que eu vou procurar aqui por uma área 2D, tá? E eu vou chamar essa área também de hitbox. Tá? Então toda a lógica de contato a gente vai resolver com essas hitbox. Né? Aqui ele está reclamando que não tem um collision shape, então vamos lá, Ctrl A, vamos procurar aqui o collision shape 2D e vamos definir a forma. Também vou colocar aqui como um retângulo. Aproveitar já mudar a cor também, né? O formato aqui, tá? A gente pode fazer da maneira que a gente quiser, né? Não precisa ser retangular, né? Inclusive, né, o colisor também não precisa ser nesse formato, né? Aqui vai do que encaixar melhor. Eu vou fazer assim, né? Mas para a gente ter uma diferenciação. Beleza, então agora a gente já tem essas colisões, né? F5, se eu rodar, aqui ó, nada mudou, né? Porque
as áreas estão colidindo, mas a gente não está sabendo quando essas áreas colidiram. Então assim, ó, só para a gente poder detectar, né, para a gente ter aqui uma animação diferente quando o player morrer, eu vou adicionar uma nova animação aqui para o nosso Animated Sprite 2D do player, né? Então eu vou colocar aqui como dead, para quando ele bater e morrer, e vou adicionar aqui, ó, duas imagens, né? Então aqui de volta na nossa pastinha do pinguim, ele tem essa de hurt, que é ele quando ele se machuca, né, toma dano. Eu não sei se essa line aqui foi feito para isso, mas eu vou colocar na sequência, tá? Então, né, eu acho que essa daqui é quando você deixa ele muito tempo parado, ele deita, né? Tem aquelas animações de idle, mas dá para usar aqui também para ele cair. Só que ela não vai ser em looping, né? Então vamos desmarcar o looping, eu quero que ela seja bem lenta, né? Algo como 2 frames por segundo, ou seja, ele fica meio segundo e cai deitado, tá? Então essa aqui vai ser a animação do player quando ele morrer. A gente precisa só ajustar aqui no script do player, né? Então eu vou selecionar aqui o script do player, que agora a gente precisa criar um novo estado para ele, né? O estado morto. Então eu vou colocar aqui dead e vou seguir a sequência que a gente fez aí nos últimos vídeos, né? A gente vai criar aqui o player state.dead, né? Esse novo estado. E aí a gente vai chamar aqui a dead state, passando, né, o delta por padrão. Tá? Então eu vou criar bem rapidinho aqui, né, esse estado. A gente vai precisar da função goToDeadState. Então, função goToDeadState, que a gente vai trocar o status, né? Então já vou fazer playerState.dead e vai chamar a animação. Então anim.play, passando a animação dead. Tá? Depois tem outras coisinhas para a gente fazer aqui, mas eu já mostro na sequência. E agora a gente faz a função, né, de quando ele estiver morto, né? A própria função aqui. Então, deadState, recebendo o delta, e por enquanto não faz nada. Tá? Provavelmente não vai fazer nada em momento nenhum, né? Porque quando ele morre não vai fazer nada. Então eu já vou até colocar o underscore aqui no nosso delta para evitar aquele warning. Beleza, então a gente já tem aí agora o estado de quando o player está morto. Então o que a gente vai fazer agora? Quando essa área, essa hitbox, né, colidir com a hitbox do inimigo, né, cada um agora tem a sua própria hitbox, a gente quer ser avisado aqui no script, tá? Então isso a gente vai usar aqueles sinais que a gente já usou, né, para fazer o level end. Então, ó, eu tô aqui no player, tá? Vou selecionar, por enquanto, o player é que vai cuidar de resolver isso, né? Então, eu selecionei aqui a hitbox do player, vou vir aqui em nó, do lado direito, aqui em sinais, tá? E aqui eu vou usar essa aqui, ó, quando uma área é entrada por outra área. Então, a gente tem duas áreas, quando elas se cruzarem, né, a gente vai ser avisado aqui no script, né? Aqui eu seleciono qual objeto que tem o script, no caso o player, e ele vai criar essa função aqui para a gente, tá? On hitbox area entered, ou seja, a nossa hitbox foi invadida por uma outra área e ele passa para a gente qual área invadiu. Então aqui a gente consegue olhar se foi o player, se foi o level end, o que foi. Inclusive depois a gente vai precisar diferenciar, né? Agora eu só vou fazer um exemplo bem rapidinho, né? Porque o vídeo já está um pouco extenso, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Então, a princípio, digamos, o player morre, né, se ele bater no inimigo. Mas se o player cair em cima dele, o player mata o inimigo. Então, para a gente saber se o player está caindo, eu posso fazer uma verificação aqui, né? Então, if, se a velocidade, né, bem simples por enquanto, tá? Se a velocidade y for maior que 0, lembrando que y cresce para baixo, então, se for maior que 0, significa que o player está caindo. O que a gente vai fazer? A gente vai matar o inimigo, tá? Então eu vou colocar aqui assim, ó, um comentário. Opa, comentário aqui assim, né? Inimigo morre, tá? Como que a gente vai matar? Temporariamente, né? Depois a gente vai fazer um monte de coisa. Mas eu vou pegar a área que veio aqui, ou seja, a área que invadiu a área do player, né? Então essa área aqui, tá? Só que eu vou pegar, ó, se eu for olhar aqui, a área que invadiu é essa hitbox. Eu quero pegar o esqueleto inteiro, tá? Então eu vou voltar aqui e vou fazer um getParent, tá? Para a gente pegar o pai
da área, né? Ou seja, o esqueleto. Isso daqui é bem provisório, tá, gente? Só para a gente testar se funcionou. E eu vou fazer essa chamada aqui, QE-free, tá? Que é para a gente liberar essa memória, ou seja, a gente apaga o player da cena. O player não, o inimigo da cena, tá? Depois a gente melhora isso aqui, mas vamos lá. Se não, aí é o player que morreu, tá? Então a gente vai fazer o go to dead state, tá? Vamos testar, só vai ter tem alguns probleminhas ainda, mas vamos lá. F5, vamos ver se já funciona. Ó, bati, morreu, tá? Por que ele está escorregando, né? Por que ele está indo embora, assim, escorregando para sempre? Porque aqui, ó, quando a gente chamou o go to dead state, deixa eu achar aqui onde está, go to dead state, ó. Aqui é interessante a gente zerar a velocidade, porque a gente para de atualizar a velocidade, ele vai ficar com a última velocidade que ele estava antes de morrer, né? Ou seja, ele vai ficar deslizando. Eu vou zerar tanto em x quanto em y, né? Eu posso colocar aqui .x, .y, ou, né, já que é um vetor, né, o vetor, lembrando, é x e y, eu posso colocar como um vector .0, tá? Que daí ele já zera o x e o y. Tá? Vamos testar de volta, F5, ó, agora bateu, ó, né, ele tem ali a ceninha, né, e cai no chão. E se eu pular em cima, né, vamos rodar de volta, tá? Tá, ele mata a caveira. Só que fica bem esquisito, né? Porque ela simplesmente some. Depois a gente vai melhorar isso, mas tem uma coisa legal que a gente pode fazer aqui, ó. É que quando ele matar a caveira, a gente faz um go to jump state, tá? Vamos rodar de volta. E aí ele pula, né? Dá aquele efeito de impacto. Beleza, pessoal? Isso é bem o básico, tá? Tem muita coisa pra gente fazer. A gente vai fazer outras animações, né, pra caveira, vai fazer ela andar, se virar, atacar, enfim. E depois a gente vai fazer também outros tipos de inimigo, tá? Mas esse é só o começo, então não deixem de ver os próximos vídeos, se inscrevam no canal, curtam, comentem aí o que estão achando e bora pro próximo vídeo.